Boa noite, boa noite. Vamos iniciando a nossa live do sexo de hoje. Vai ser uma live muito especial com a juíza, a doutora Lisandra Sericato. Vamos aguardando todos vocês aqui, chegando aos pouquinhos para a gente iniciar a nossa live, que hoje vai ser fantástica. Falaremos aí com a doutora Lisandra sobre as constelações no sistema prisional. A doutora Lisandra é uma pessoa muito especial, vocês vão ter a oportunidade de conhecer e reconhecer um ser humano extraordinário, uma mulher forte, decidida. Já vi que ela já está aqui online aqui com a gente, já eu te chamo aqui, Lisandra, para a gente começar a nossa live. Vai ser muito bacana. Gente, vamos chegando aqui. Vamos começando aqui bem pontualmente, às 8 horas, a gente vai ter oportunidade hoje de conhecer um pouquinho desse pensamento. E já vou deixando aqui para vocês o nosso convite, quem ainda não é associado do Centro de Excelência em Constelações Sistêmicas, se associe, nos procure, mandem direct, que a gente vai passar todas as informações para vocês. Nesse momento, nós estamos construindo um legado mais humano, mais pacificador, mais justo, e nós estamos trazendo aqui muitas luzes sobre as constelações e acompanhando aí com todos vocês a possibilidade da gente construir, né, um mundo melhor para todos. Esse é o nosso propósito, um propósito de excelência que vai nos levar certamente para um momento melhor da nossa humanidade. Meu relógio está tocando aqui, eu não consigo desativar, então ele vai tocar as 8 badaladas e daqui a pouquinho a gente já vai chamar a doutora Lisandra Sericato. Eu, para quem ainda não me conhece, sou Andrea Vulcani, sou presidente do Centro de Excelência em Constelações Sistêmicas e hoje realmente nós estamos muito felizes com a presença da doutora Lisandra, que vai trazer tantos conhecimentos, tantas coisas bacanas que estão acontecendo lá no Rio Grande do Sul com as constelações. Eu acho que nós temos aí um campo maravilhoso de tantas coisas que vem acontecendo e vocês vão ouvir das próprias palavras aí da doutora Lisandra quantos resultados bacanas, quantas histórias incríveis que nós vamos construir sim e conhecer melhor no dia de hoje, né? Então, muito bem-vindos, muito bem-vindas, estão chegando aí todas as pessoas. Mais uma vez, repetindo, né? Nós já vamos chamar a doutora Lisandra, que eu tenho certeza que estão todos muito curiosos para ouvi-lo, saber o que ela vai poder trazer aqui para nós nessa noite de hoje. Uma noite muito especial em que vamos falar aí das constelações no sistema prisional. Então, eu já vou aqui convidar a doutora Lisandra, vamos chamá-la aqui. E aí a gente já vai dar início à nossa nossa live com a nossa convidada especialíssima do dia de hoje. Vamos aguardar ela entrar aqui. Olá, Lisandra. Olá. Muito bem-vinda. Muito bom ter você aqui conosco nessa noite incrível. Tá todo mundo comentando nas redes sociais, super ansiosos para conhecer e te ouvir falar. Certamente você tem muito a trazer aqui sobre as constelações, qual é o seu trabalho, o que vocês estão fazendo aí no Rio Grande do Sul, umas coisas incríveis. Eu tive a oportunidade de ler os seus artigos, de ouvir alguns vídeos seus que estão disponíveis na internet, e já fica aqui o convite, gente, vale muito a pena ouvir essa mulher incrível, forte, corajosa. E aqui, nessa introdução, eu vou, Lisandra, falar um pouquinho com o nosso pessoal. O nosso público não é muito acostumado com a área jurídica, né? O público das constelações, claro que nós temos aí o pessoal do direito sistêmico presente, mas nós temos também um público hoje no SEX, são mais de 15 mil seguidores, quase 16 mil. Muitas pessoas que não conhecem a estrutura jurídica. E aqui eu vou trazer um pouquinho. Um dia eu estava num evento, era um evento de autoconhecimento, há alguns anos atrás, e conheci uma pessoa lá, uma moça bem mais jovem do que eu, que tinha se formado em direito, estava muito inconformada com todo o sistema jurídico, dizendo que era tudo muito difícil, que a justiça não funciona, que tudo era, ela não via resultados, e então ela não se sentia muito à vontade para entrar nesse sistema, né? E nesse momento, nós estávamos sentadas assim num banco e era em Curitiba, e tinha uma árvore, que é a minha árvore do coração, uma araucária gigantesca, enorme. Eu peguei ela pela mão e falei assim, vamos ali até a árvore.
E aí, nós debaixo daquela árvore, quando a gente olhava para cima, eu disse a ela, veja só, essa árvore é um sistema, cada galho desse sistema aqui, nós estamos falando de tantas coisas dentro do sistema jurídico, é o Poder Judiciário, é a polícia, o Ministério Público, nós temos aí Supremo Tribunal Federal, tribunais regionais federais, justiças estaduais, com todas as suas especializações, família, criminal, é um universo de estruturas que vem muito lá de trás, né? Eu lembro na faculdade a gente ter aula de direito romano, como, né, os romanos criaram a estrutura jurídica que a gente ainda até hoje, até os dias de hoje, mais de 2000 anos depois, nós ainda as utilizamos. E olhava para aquelas raízes daquela árvore, que eram enormes, muito grossas, e falei para essa minha amiga, olha para baixo, imagine essas raízes, até onde elas estão indo para estruturar essa árvore desse tamanho. E quem somos nós, na nossa pequenez, de julgar um sistema como esse, dizer que o sistema é ruim, e muitos se formam aí nas faculdades de direito, e depois não se sentem à vontade com esse sistema. Em algum momento, Lisandra, lá naquele alto daquela árvore, eu estou vendo você lá como uma juíza que resolveu fazer um pouco diferente, mas de dentro do sistema e não de fora do sistema, criticando o sistema. Então, hoje a gente quer falar um pouquinho sobre isso, né? Ouvir, deixar isso claro aqui para o nosso público, ouvindo de você, o que foi que te levou até esse lugar, o que foi que fez você construir um pensamento um pouco diferente do sistema jurídico tradicional, sair daquela chamada zona de conforto, sair da cadeira e ver a vida como ela acontece num tema tão delicado e tão sensível, tão complexo como é, né, o sistema prisional. E aí, eu acho que é um pouco disso que a gente traz aqui hoje, um pensamento diferente, entendendo que a gente aceita no nosso coração tudo como é e dá um passo a mais. Eu acho que esse é a curiosidade de todos nós sabermos como é que você chegou nesse lugar. Mas antes disso, e entendendo aí que nós estamos num sistema jurídico que ele é, além de complexo, ele é conservador, ele tem uma linguagem muito própria, não é acessível muitas vezes para quem não é da área jurídica, e ele cria, né, uma série de circunstâncias aí, como é a questão, né, do sistema prisional, que envolvem aí dramas existenciais, envolvem famílias, envolvem perdas, envolve uma série de complexidades aí das relações humanas que a gente quer ouvir falar um pouquinho. Então, Lisandra, eu quero te agradecer muitíssimo por estar aqui nessa live do sexo hoje. É uma honra para nós te receber de verdade. Eu vou aqui ler o seu currículo e já vou transferir a palavra para você, porque eu tenho certeza que as pessoas estão esperando, ansiosas para te ouvir. Bom, a Lisandra, gente, ela é juíza de direito no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul há mais de 26 anos e foi também servidora da Justiça, né? 30 anos já que ela começou nessa jornada do trabalho junto à Justiça. É idealizadora e coordenadora do projeto Justiça Sistêmica no Sistema Penal, pesquisadora da Universidade Federal do Mato Grosso, do núcleo Nupédia, desde 2021, tem diversas publicações em revistas científicas, humanidades, inovação CAPES, olha, são revistas qualis B2, ou seja, que significa aí uma qualidade científica, um reconhecimento científico muito grande. É practitioner em forças de caráter com formação em psicologia positiva, é também consteladora familiar, certificada pelo Metaforo Internacional e pelo Instituto Cosiner, com extensão universitária pela Hellinger Schule em Novário. Especialista em direito sistêmico para a resolução de conflitos, membro da Academia Brasileira Filosófica de Direito Sistêmico desde 2022. Atualmente é mestranda em Ciências Quânticas pela University of Technology, em Jaipur, na Índia. Escritora, palestrante em diversos congressos e seminários internacionais. É um currículo de tirar o chapéu de uma mulher muito forte, muito importante aqui para nós. Então, Lisandra, mais uma vez, boa noite, muito bem-vinda. Uma alegria te receber aqui nessa live do sexo, nessa noite de hoje. Muito obrigada, André. É uma satisfação, uma alegria sempre poder falar, né, de algo que é nosso propósito de alma, assim, né? Então, eu sempre gostei muito, sempre tive na minha alma, assim, essa certa indignação, mas não aquela indignação de ir para guerra, para batalha, nesse sentido, né? Indignação
de dizer o que eu posso fazer para mudar, né, esse sistema. E é exatamente dentro daquilo que tu falaste ali no início, o que eu posso fazer, né? Porque a verdade é que nós todos somos nascidos de um país gigante, de uma mata gigante, de uma população gigante, de cabeças brilhantes, de mentes brilhantes. O nosso judiciário, como nenhum outro talvez do mundo, seja cheio de pessoas criativas, né, para resolução de conflitos. Então, eu sempre procurei ver essa situação toda, né, de uma forma meio poliana, sabe? Quem leu o livro Poliana sabe do que eu tô falando. É de você ver as coisas sempre, ver de um lado bom, né? Você precisa olhar de um lado bom, porque você precisa dessa força, dessa energia de frequência para seguir. Porque se você olhar as coisas só pelo lado do não bom, você vai estar ligado a uma frequência. Para isso a gente tem a tabela de Hawkins, quem conhece a tabela das cores, né? As cores, todas elas têm uma determinada frequência, e essa frequência também corresponde a uma emoção. Isso já foi medido, inclusive, por experimentos, né, por uma pesquisa que se utilizou de equipamentos de eletroencefalograma medindo as frequências cerebrais realmente quando nós estamos conectados a determinadas emoções. Então, por exemplo, quando você está na raiva, na depressão, na angústia, né, na inveja, ou querer revidar, ou na tristeza, você está numa frequência cerebral muito baixa. E isso reduz, porque o nosso cérebro é conectado com todos os nossos órgãos do corpo. E nas ciências quânticas a gente estuda, né, o corpo, na verdade, nos seus 5 corpos que a gente fala, né, que é o corpo físico, mental, vital, o supramental também, né, espiritual. Então, a gente tem, na verdade, toda essa engrenagem que ela funciona simultaneamente, né, e dentro do estudo das ciências quânticas a gente aprende que tudo ocorre, essa conexão, essa comunicação, ela vem de um não local, de uma não localidade, né, e de uma forma descontínua, instantânea. Então a gente precisa sempre estar atento, primeiro, no autoconhecimento de nós mesmos, e aí a gente pode entrar na postura do constelador, porque antes de tudo é essa, né, a nossa postura desse autoconhecimento, dessa autorregulação, né, e depois a gente começa a olhar, então, para esse mundo que está ao nosso redor, e a gente pode olhar nas nossas relações pessoais, sociais e institucionais também. Então a gente olha com esse foco como é um foco sistêmico, é um foco integrativo, né? Então a pessoa, ela não é só aquela condução, aquele corpo material. Ela está repleta de emoções. A gente sabe que a gente vem desde a nossa gestação, ou há quem diga que até bem antes. A gente traz os indianos, por exemplo, né, nessa sabedoria oriental de mais de 7.000 anos, eles acreditam então que existe uma outra vida, que é a reencarnação, por exemplo. Mas ainda que não se acredite nisso, né, o fato é que na nossa existência atual, nós temos não só uma mente racional, nós temos uma mente intuitiva e nós temos uma mente que ela guarda memórias, e aí depois a gente estuda, né, nos campos informais que na verdade essa memória, inclusive do aprendizado, ela não está nos neurônios, ela está nesse campo informacional. Então o que acontece? A gente acaba se ligando a esses circuitos emocionais positivos e negativos. Só que a ciência também comprova que nós temos 5 vezes mais pensamentos negativos do que positivos. Então vejam bem como deve ser o nosso estado de alerta, orai e vigiai, né? Já dizia o grande mestre dos mestres. Então a gente encontra muitas dicas, digamos assim, né, nessa sabedoria oriental que tem mais de 7.000 anos, onde os antigos rishis, Upanishads, já anteviam tudo isso que hoje a neurociência comprova, né? Com relação a essa nossa necessidade de chegarmos ao nível de inteligência superior. O que é isso? Esse nível de inteligência superior, ela está conectada a essa nossa atenção, autopercepção, às nossas próprias experiências passadas que acabam, né, vindo naquele telefone sem fio, que eu gosto de chamar, porque a experiência primária, ela acaba se reportando depois em outros tipos de situações que nós temos na vida, mas ela vai como se fosse agregando a informação ali. Então, nós, na verdade, quando chegamos numa repetição de uma dor, de um problema, muitas vezes ela está intensificada ou até utilizamos algum grau de defesa, né, por termos essa nossa defesa de sobrevivência, digamos assim, em razão daquele primeiro trauma, daquela dor.
Claro que isso é necessário para a nossa sobrevivência, mas nós precisamos ter esse autodomínio, essa autoconsciência, e o meu mestre, o professor Amit Goswami, fala muito, então, ele tem um livro, inclusive, chama Dominando o Seu Cérebro, que é o que fala hoje a PNL, que é o que fala a neurociência, que é o que fala a neurolinguística, né, que é a gente estar num dar-se conta permanente de quais são essas emoções que estão nos bloqueando, como Hellinger poderia nos dizer, ou de ir para o mais e nos faz ir para o menos. E esse pro menos pode ser, seja por nos mantermos muito tempo na depressão, seja por estarmos repetindo padrões viciosos do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos ancestrais, né? A gente sabe que isso acontece em razão justamente de que todas as informações estão nesse campo informacional, e esse é um campo não local e que ele não está ligado por tempo e espaço. Logo, nós podemos sim, né, estarmos conectados a esse campo de informações até que não é nosso, né? Então, é muito importante a gente ter essa consciência de como vai acontecendo isso. Para quê? Para que a gente possa pegar esses nossos circuitos emocionais negativos, que um dia serviram à nossa sobrevivência, ao nosso pertencimento, e a gente possa então atuar sobre eles, né? Como Freud já dizia, nós só podemos atuar sobre aquilo que nós conhecemos, que nós temos consciência. Então, depois que eu conheci a constelação familiar, eu realmente me encantei por esse método, ou pelas várias ferramentas que nós temos aí, porque eu sempre gostei muito de estudar comportamentos humanos, né? E eu fui uma juíza que eu graças à jurisdição estadual e ao seu leque, a sua dinâmica, né, eu pude passar por todas as áreas. Então, desde o interior, passar por infância e adolescência, ações de família, ações de desapropriação, ações que envolvem execução fiscal, enfim, toda a parte da criminalidade, execução penal, parte de tribunal do júri. Então, isso vai nos dando realmente um leque de subsídios de você e conhecendo esse drama humano, né, de você realmente estar de cara a cara ali com o drama. Quando a gente envolve o processo criminal, por exemplo, há muita dor por trás, seja das vítimas, seja dos perpetradores. Ambos, em geral, e isso eu digo em geral, porque 99,9% das vezes, a gente verifica ali aquela vítima, aquele perpetrador, independentemente da instrução, tá? Eu não estou me referindo a pessoas de uma classe social mais baixa, média ou alta, não. E isso vale para todo mundo. Todo mundo que está envolvido em conflito, ali está, porque existem muitas dores por trás, não sanadas e muitas vezes não percebidas, né? E eu sempre tive essa vontade de atuar com o ser humano, mas no sentido de tentar mostrar como é que eu posso fazer para que essas pessoas resgatem isso que já estava dentro de mim, dessa coisa meio poliana, quer dizer, poxa, tem coisas difíceis, tem muito difíceis, eu também tive uma infância, né, que dentro das minhas condições foram difíceis, mas eu sempre, porque eu nunca me conformei com o fato do ser humano ter que viver de uma forma em que ele vivesse no drama, na infelicidade, e especialmente na violência, né? Só que eu não sabia como, na magistratura, poder atuar sobre isso. Claro que uma sentença pode trazer mais conforto, mas na sentença passível, por exemplo, ou mesmo no crime, sempre uma das partes vai sair insatisfeita, né? Ou seja, a gênese do conflito, muitas vezes, na grande maioria das vezes, segue ali, né? Então, quando eu fui juíza da execução penal em Passo Fundo, é um presídio regional, um presídio grande, né? E diante de todas as mazelas, que não preciso gastar o nosso tempo preciosíssimo aqui falando, mas a gente sabe das mazelas que existem, né, no Brasil, no sistema penal e no mundo também, não é só aqui, mas vamos nos concentrar aqui. Então a gente sabe dessas mazelas que nós temos e também nós sabemos, já existem pesquisas científicas maravilhosas, inclusive que trago sempre o nome aqui da doutora Thaís Ferraz, que é uma desembargadora federal, que tem uma obra belíssima que retrata justamente esse panorama demográfico e da situação do sistema penal do Brasil, que realmente não serve à ressocialização. E eu também confesso, André, que eu não gosto muito de chamar de ressocializar, reeducar, porque acho que não é papel de ninguém reeducar, isso é um papel dos pais e talvez da escola, mas o papel do Estado é reabilitar, né? Eu gosto mais dessa palavra porque são pessoas, como eu falei, que estão envolvidas em traumas muito difíceis, em destinos muito difíceis, né? Então acho que o papel do Estado aqui, olhando para a Lei de Execução Penal, olhando para a Constituição Federal, é realmente de oportunizar a esses seres que, a partir de um reconhecimento, sim, de uma reabilitação de talentos e virtudes, né, olhar um pouco para esse lado do ser humano, tratando evidentemente os seus traumas e o que levou à prática delitiva, que
na gênese, a maioria dos delitos, a gente tem estatísticas, pelo menos aqui do Rio Grande do Sul, né, que a grande maioria dos delitos é de roubo qualificado, ou seja, em que há uma ameaça e violência à pessoa. Uhum. Né? O segundo lugar está o tráfico de drogas e o terceiro lugar, furtos. Então a gente percebe essa necessidade de trazer para o ser humano esse auto-olhar, essa autoestima, recuperar, na verdade, essa sensação de que, poxa, eu sou alguém, eu posso ser alguém, e eu não preciso fazer algo que me leve a esse lugar. Porque de todos os presos que eu convivo, assim, todos contam a hora para sair de lá. Né? Então, é claro que é uma situação extremamente depreciativa com relação não só à condição física, mas também mental e emocional. Então, quando eu passei pela execução penal, me perguntava o que eu posso fazer como juíza da execução penal. E só vou entrar no parênteses aqui, Andréia, porque muita gente diz, mas o que ela está querendo levar constelação para presos? Ela é uma juíza, ela tem que olhar o processo, fazer cumprir a pena e enfim, né? Porque a função do juiz, ela não é só essa, a função do juiz é também fiscalizar e administrar o sistema penal. Isso são atribuições do juiz. Agora, o que eu posso fazer para que o Estado possa melhorar a sua condução nessa segregação penal? Né? Eu posso contribuir com ideias, eu posso contribuir com sugestões, eu posso contribuir com algo que eu sei que vai dar certo de uma forma segura. Então foi esse o meu objetivo, né, em trabalhar com o sistema penal. Então, muito além desse propósito de alma que eu sempre tive, e essa ideia de acreditar, sim, que o ser humano pode mudar, que o ser humano pode se transformar, né? Mas claro, a partir de uma oportunidade, de uma base teórica e vivencial também, que possa conduzir a isso. Então, esse meu trabalho, ele tem base especialmente na minha crença, né, de que tudo é possível, de que não há impossível. Agora, precisamos dar condições para que isso aconteça. Bom, pessoal, vocês estão vendo aí que é uma mulher extraordinária, tem ideias incríveis, e aqui, Lisandra, eu já vou te perguntar o seguinte. Eu não sei se você sabe ou se o público sabe, mas eu sou procuradora federal, também venho do sistema jurídico nacional, também tenho aí, hoje eu estou com 28 anos já de carreira. A minha carreira jurídica foi sempre na área de meio ambiente, mas atuei muito no Poder Judiciário, atuei enfim, a área de consultoria, né, como procuradora federal. Eu sou, em outras palavras, advogada do governo federal. Essa é minha, para o público aí que não conhece muito essas nomenclaturas jurídicas. Mas sempre ficou muito claro para nós que os juízes, em geral, são pessoas frias, pessoas muito neutras, que não se envolvem, e fica muito claro aqui para nós, pela sua fala, que você tem uma mentalidade muito aberta aos novos conhecimentos, a trazer e a incluir dentro da sua atuação profissional esse olhar, né, mais amplo, menos, digamos assim, materialista, menos científico, vindo de um lugar, de uma mulher que é juíza, que é um dos cargos mais difíceis de ingresso, né, nos concursos públicos todos aí, de todas as carreiras públicas, sim, certamente um concurso mais difícil, mais concorrido, tem uma excelente remuneração. Então fica aqui para nós essa dúvida, o que faz, né, e você falou isso, o que me move é muito esse lugar de inconformidade ou de não aceitar as coisas como elas estão. Mas a pergunta é, o que te levou para as constelações e como que, de repente, isso chega na sua vida e você fala, é aqui e eu vou ter coragem, porque precisa de muita coragem para sair da sua zona de conforto, de ficar ali atrás da mesa, atrás do computador, analisando o processo, ou seja, saindo de trás do processo e indo para a linha de frente com uma mensagem nova, com conhecimento novo, num campo de experimentação que, enfim, hoje já circula aí no mundo inteiro, mas ele né, todos esses questionamentos que vêm sobre ele, sobre essas discussões todas que nós estamos enfrentando lá no Conselho Nacional de Justiça, uma discussão sobre isso. Então, a pergunta é, esse teu impulso interno de ser uma pessoa que basicamente quer fazer a diferença, quanto de coragem foi preciso para você encarar aí o sistema do Poder Judiciário e se posicionar diante desse processo? Essa coragem vem justamente, eu acho que é disso que eu acredito, né? E como eu percebi
esse legado incrível de Hellinger, que foi essa consolidação realmente nesses conceitos, que eles são orgânicos, e eles são tão reais, e eles são tão realmente fazem parte de todos nós, né, independentemente do credo, da cor, da raça, do país e tudo mais, que eu percebi que era isso, era essa a minha missão, era assim que eu poderia fazer, né, como diria Gandhi, né, seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, eu sempre acreditei que essas pessoas que estão nessa condição, né, subhumanas, né, no sistema penal, bom, primeiro que isso realmente não é humano, né, a forma como essas pessoas são tratadas e deixadas lá dentro não é humano. Claro que a gente poderia percorrer aqui, mas também acho que não vale a pena a gente gastar nisso, do porquê que o sistema é assim, né, por que não se investe num sistema penal realmente reabilitador, e aí a gente vai entrar numa outra seara que é, né, o quanto se paga em dívida pública, o quanto se tem de gastos públicos e não se tem de receita. A gente passa por toda uma questão de gestão pública, né, mas por que eu saio de trás dos meus processos e no meu horário extraordinário, ou seja, fora do meu horário que eu tenho que cumprir, meu horário como juíza, hoje eu sou juíza civil, né, minha área é mais empresarial, contratos, enfim, a parte indenizatória, consumidor, mas tem ações muito complexas, como você falou, né, nós temos, assim, realmente milhões em reais toda semana que o judiciário é responsável por dar a quem de direito, é uma responsabilidade muito grande, mas eu diria que esse meu trabalho, que é voluntário, repito, e que me tira, digamos assim, da minha família, da minha casa, dos meus filhos, que já estão grandes, né, saudáveis, uns amados, mas o que me tira da zona de conforto? É justamente, eu acho que a minha responsabilidade. E coragem, eu acho que sem coragem você não vai a lugar nenhum. Né? Mas na medida que você sente que esse é teu propósito de alma, e você estuda, você aprofunda, e você tem certeza, né, como diria Einstein, eu tenho certeza da minha teoria da relatividade, e eu tenho certeza, né, justamente por tudo que eu já vi, que eu já li, que eu já estudei, e do trabalho que eu comecei a fazer, e da pesquisa, dos resultados da pesquisa, é que eu acredito, e sim, enquanto não me for proibido, né, eu acho que é um caminho sem volta, como eu falei também quando eu faço a exposição toda da medicina tradicional complementar integrativa no nosso seminário internacional que a gente fez há uns meses atrás com pesquisadores que nós estamos subsidiando com materiais, né, o CABSIM, que é esse consórcio acadêmico brasileiro, que vai fazer os mapas de evidências das constelações no Brasil, é um trabalho importantíssimo em termos de ciência, né, então, todos esses dados que eu venho obtendo aí há mais de 5 anos da minha vida, eu percebo que, bom, eu tenho essa ligação com o sistema penal, eu tenho essa ligação com essas pessoas que jamais teriam realmente chance e oportunidade de ter esse conhecimento, e como eu tenho certeza da capacidade, da potência, que é de transformação desse conhecimento, quem vai levar para essas pessoas isso? Né? Então, claro que eu não estou no meu papel de juíza, porque eu não sou juíza da vara de execuções penais, né? Já estive, conheço bem o sistema, mas aqui eu acho que eu exerço um papel de cidadã e de alguém que é responsável, né, com o que se quer ver mudar. Eu acho que cada um de nós, dentro das suas condições, claro, né, como você falou, graças a toda a minha dedicação da minha vida, hoje eu tenho um trabalho que me proporciona, né, eu ter esse momento de estudo, esse momento de poder fazer algo. E eu quero contribuir, sim, com a sociedade, eu quero contribuir especialmente com essas pessoas, porque por trás delas, né, Andréa, são inúmeras mulheres, filhos. Só para ter uma ideia, eu estou com os dados atualizados aqui do Rio Grande do Sul, a gente tem no Brasil hoje quase 1 milhão de pessoas presas, certo? Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos hoje 45.476 presos, 42.700 homens, 2.700 mulheres. Dessa porção toda aqui, 83% tem em média 45 anos. Se a gente for pensar que essas pessoas podem ter penas, eles chamam de condena, né? Então, dentro do sistema penal, eles têm toda uma linguagem, né? Então, digamos que eles tenham até 20 ou 30 anos, mesmo que é a pena máxima, onde fica segregado no Brasil, mas que tenham 10 anos, 20 anos de condenação para cumprir. Eles vão sair de lá com 65 anos. E eu vou dar só um exemplo aqui. Na PAC, que foi nossa primeira turma desse projeto, em 2021, nós temos lá o seu Carlos. O seu Carlos, quando nós começamos o projeto em 2021, ele tinha 65 anos, hoje ele está com 68.
Agora, na última visita, então, nós já estamos no 3º ano consecutivo, né, na fase de constatação do Prêmio Inovare, que é um prêmio muito importante no Brasil, que também reconhece as práticas inovadoras no judiciário. E pela 2ª vez o examinador, então, vem para fazer a constatação das práticas, ou seja, ele tem que ir nos locais das práticas e verificar se realmente a prática está, né, atuando e conversar com as pessoas que participam. Nessa vez, a gente foi na PAC, o Dr. Diego ficou encantado com o que ele ouviu dos presos, né, os relatos pessoais do quanto mudou a sua relação com a família, de quanto mudou a relação com as esposas que vão visitar, aqueles que recebem visitas, o quanto mudou a sua relação com presos, dizendo que há 26 anos estão presos. Veja bem, gente, uma pessoa de 46 anos está preso há 26, está quase saindo com 3 anos. E ele diz que fazia mais de 11 anos que ele não recebia visita de nenhum familiar. Depois que nós começamos com as atividades, ele não estava nem há 3 meses ainda do projeto, o pai foi visitar, 2 irmãos foram visitar. E eles encantados como viam a diferença, né, no comportamento, na fala, e ele contando que daquilo que ele aprendeu ali, ele já estava ajudando a irmã, que a irmã tinha se sentido muito melhor. O pai e o irmão disseram que se ele continuasse assim, como ele estava se apresentando, que ele iria sair dali, ia ter tudo da família, todo o apoio. Então, a família percebe, né, e o seu Carlos, voltando atrás, então, eu estou saindo lá da penitenciária, né, da PAC como o examinador, e o monitor disse, doutor, eu tenho um papel aqui que o seu Carlos mandou lhe entregar. E eu disse, mas será que não é para o doutor Diego? Achei que era para o examinador, alguma coisa que ele queria contar. Não, é para a senhora. Então quando eu chegar em casa eu vou ler. Chego em casa de noite, daí com calma, depois da minha janta com meus filhos, vou ali abrir o papel, nada mais, nada menos do que o projeto de TCC dele, porque a partir dos nossos encontros, ele resolveu que ele ia fazer graduação em pedagogia. E a casa, como a PAC, ela é um método diferenciado de tratamento, lá eles têm acesso a cursos e oficinas o dia todo, aliás, é um modelo no Brasil, né, as APACs, fundadas em 1973, em Minas Gerais, inclusive, e então ele começou a cursar pedagogia, e agora a tese do TCC dele, do projeto, é justamente pedagogia sistêmica. E ele está fazendo uma proposta de como poder repassar esse conhecimento para os próximos colegas que chegam ali, né, condenados, mas que um dia vão sair. E aquilo que eu falo, tem presos ali, então a média de prisão, a média total é de 45 anos. Então vejam, ainda que eles tenham 10 a 15 anos a cumprir ali, eles vão sair. E como eles vão se reintegrar à sociedade, no sentido de que autoestima eles têm? Porque a maioria deles, a preocupação é, doutora, mas como é que eu vou sair daqui? Eu vou ser sempre um presidiário. É verdade. Vai ser. Agora, se você sai daqui com curso, se você sai com certificado, se você olha no olho do empregador e diz, eu mudei e eu quero uma oportunidade, né? Por favor, me dê essa chance, né? Então, a gente conversa muito também sobre isso, né? Porque eles têm que ter as ferramentas também para suportar depois toda essa negação que eles vão ter. E eles sabem disso. A vida é dura, a vida não é justa. Só que como eles aprendem e é muito íntimo de assumir essa autorresponsabilidade, o que acontece? Eles retomam a própria força. Depois de fazer a tomada do pai, a tomada da mãe, eles retomam a própria força. Então, eles resgatam a autoestima, resgatam aquele poder no sentido de, sim, é possível eu fazer diferente dessa vez. Né? Conseguem deixar no passado o que é do passado, conseguem tomar mãe e pai, conseguem agradecer e reverenciar pai e mãe. A grande maioria, 99% dos homens, é a paternidade totalmente ausente, né? Aqueles que têm ou conheceram o pai têm problemas de drogadição, de álcool, de abandono, mulheres, né, também em situação de abandono. Então, assim, são inúmeros dramas e destinos difíceis que a gente consegue através, então, da teoria e prática, em 12 módulos, a gente faz, então, um programa de 12 módulos em que eles têm lá, eles estudam fenomenologia, eles estudam as obras de Hellinger, eles estudam as ordens do amor, as ordens da ajuda, análise transacional, estados de ego, eles aprendem a se auto-observar, quando eu estou no lugar da criança, do pai crítico ou do adulto. Quais são os níveis de consciência em que eu faço as transações com as pessoas? Eu estou, né, lá na minha dor primária sendo reativo, ou isso já é um sentimento secundário? Eles aprendem a reconhecer os próprios sentimentos, a reconhecer as suas próprias reações, né, aqueles eventos que podem ensejar uma repetição da reação violenta.
E eles, então, mudam sim o comportamento. E eu ousaria, André, dizer que é uma mudança de caráter. O que é caráter, afinal? Né? A gente estuda isso na ciência quântica. Talvez, sob o aspecto da psicologia, haja um conceito, da psiquiatria, haja um conceito. Mas eu acredito nesse conceito da ciência quântica, que tem muito a ver com a psicologia transpessoal, que é o seguinte: o caráter, ele é uma repetição de hábitos. Se você é acostumado a fazer falcatrua nas suas relações, você vai ser estelionatário. E você vai dizer que você vai ser chamado que você não é uma pessoa honesta. Se você tiver um desvio de personalidade voltada à reação agressiva, você vai ser uma pessoa violenta, né? E dessa forma você vai cometer um roubo, dessa forma você vai cometer uma lesão corporal, um homicídio. Então, essa repetição de hábitos, e aí na constelação a gente vê isso, que essa repetição de padrões viciosos vem pelo amor cego, né? Por aquela sensação que a gente tem muito íntima e praticamente inconsciente de que eu preciso pertencer e sem pertencer eu não sobrevivo, né? Então eles aprendem a entender por que muitas vezes eles acabavam repetindo o padrão do pai agressivo, que batia na mãe, que agia com determinado sentido de posse, né, em relação às próprias mulheres. Assim, são inúmeros relatos, André. Eu poderia passar aqui seguramente umas 2 horas só replicando, né, todas as declarações que eles fazem de como eles conseguiram transformar os seus relacionamentos no próprio cárcere. Não só com os colegas do cárcere, mas também com as famílias que vêm visitar. A ponto de um deles dizer para mim assim: doutora, eu carregava 300 quilos nas minhas costas e eu quase tentei matar a minha esposa, né, a companheira dele, porque daí ali na constelação, né, na constelação que eu me refiro nas oficinas de vivências e teoria, de parte teórica e vivências, né, ele identificou o comportamento dele que era igual ao do pai dele. Então ele realmente eu não teria motivo para desconfiar da minha esposa, mas ele vivia num ciúme doentio da esposa, né? E agora ele entendia as reações dele em relação à esposa, que realmente a culpa não era dela, é que ele estava repetindo aquele padrão, exatamente de como o pai fazia com a mãe. E ele disse que ele estava preso, né? Mas ele carregava uma raiva muito grande da ex-esposa, porque segundo ela que tinha colocado ele lá, né, através de todas as denúncias, representações e tentativa de homicídio, na verdade, que ele estava cumprindo a pena, né. Então ele guardava uma raiva muito grande da esposa. E aí, numa das vezes que o filho ligou, eles têm um filho em comum de 10 anos, e numa das vezes que o filho ligou lá para a PAC para poder falar com ele disse: a tua mãe tá por aí? Ah, tá aqui, mas disse que o menino ficou assustado, né? Não, eu quero falar com ela, bem de boa, ele falou, né? Vê se ela quer falar comigo. E quando ela aceitou falar com ele disse que ele se desculpou, dizia que ele sentia muito por tudo que ele tinha feito, que agora ele tinha entendido por que ele reagia sempre daquela forma impensada, que na verdade era uma forma inconsciente, e que ele dizia que agora ele tinha entendido, então que ele pedia realmente desculpas para ela. E resultado disso, que semanas depois ela foi visitar junto com o filho. Então, vejam só, bom, não importa se vai haver uma reconciliação ou não daquele casal, o que vai ser. O que importa é aquela sensação daquela pessoa de que agora ele compreende. E graças a isso, ele diz: doutor, eu tô preso, mas agora eu tô livre. Né? Então, são relatos como esse que se refletem também, né, na nossa pesquisa científica. Lisandra, fantástico, os comentários aqui estão incríveis, tá a Ingra, tá a Dagmar, nossa vice-presidente, todo mundo assim muito encantado com a sua fala. E eu também aqui, cheguei um momento aqui que eu me arrepiei inteiro, eu falei, é incrível essa qualidade que o ser humano tem de dar um passo em direção ao outro e construir pontes tão significativas, tão importantes, tão transformadoras, e isso de fato nos leva num lugar interno de realização. E todos os medos, todas as talvez dificuldades que possam se apresentar, na verdade isso vai ficando em segundo plano, né, e a gente vai caminhando, e
também atuo no serviço público há muitos anos e eu vejo o quanto é significativo a gente ter pessoas que querem fazer a diferença no mundo, que querem fazer transformações e construir. Eu falo que esse Brasil é tão rico de seres, de pessoas, de qualidades, de riquezas naturais, o Brasil acolhe todo mundo, aqui a gente não exclui religiões, raças, né? Temos sim as nossas dificuldades ainda, mas perto de outros países, isso aqui é fantástico, a nossa riqueza. E se o serviço público funcionasse com pessoas como você, eu acho que a gente se tornaria um país de primeiro mundo em talvez 2 ou 3 anos. Né, se eliminássemos aí a corrupção, as dificuldades que toda essa construção do nosso processo sistêmico brasileiro, e é muito gratificante te ouvir, de verdade, assim, pela qualidade de ser humano que a gente tem a oportunidade de, e veja, né, ela está fazendo isso num período extra, continua fazendo as suas sentenças, as suas audiências, ouvindo e atendendo e estendendo a mão. Acho que fica algumas curiosidades aqui para nós. Pelo que eu entendi, você, não sei se é você sozinha, se você tem uma equipe, se vocês dão aula, você falou de atividades, vocês fazem constelação lá, como é o nível de compreensão, né, quando você leva essas informações sobre física quântica, sobre mecânica, explica um pouquinho para nós na prática como é que funciona. É incrível, assim, e realmente a gente tem esse estigma, né, de que essas pessoas que estão presas, é verdade, regra geral, elas são realmente de um nível de instrução educacional muito baixa, né, mas assim, eu fico encantada, gente, mas encantada com a capacidade de entendimento do ser humano. E por isso que eu fico mais encantada com as ordens que Hellinger nos trouxe, porque elas são tão intrínsecas ao ser humano que basta, eu tô toda arrepiada agora, porque basta também você falar, eles identificam como sendo parte deles, e é muito linda essa transformação. Eu diria que ela é praticamente instantânea, né? Por exemplo, a gente faz assim, a gente fez um programa, então, meu primeiro curso, né, de constelação familiar, na verdade o título era Direito Sistêmico, foi promovido pela Escola da Magistratura, pela nossa Ajures, aqui a nossa grande Ajures, né, a primeira associação de juízes do Brasil, e olha só como nós somos sempre visionários, né, naquela época, apesar de, depois é que começou essa resistência de pessoas que não sabem, na verdade, do que estão falando, essa reserva de mercado, eu não canso de dizer isso, e falo de um lugar que eu conheço, então, há essa reserva de mercado, há muita resistência, aqui no nosso próprio tribunal existem resistências, depois daquela nota do Conselho Federal de Psicologia, infelizmente, lamentavelmente, eu canso de dizer, há perdas, né, perdas que eu digo, de acesso de pessoas que possam ter esse conhecimento, assim, ó, jamais compensáveis. Infelizmente, jamais compensáveis. Vários grupos eu não consegui dar continuidade, por exemplo, grupos de mulheres, pelo menos 3 grupos de mulheres e um grupo de transgênero, em razão de realmente desse óbice que houve aqui na Secretaria do Sistema Penal do Estado. Ainda estamos em processo de reversão dessa decisão, juntando os artigos científicos publicados, juntando o material, né, mas realmente essa postura do Conselho Federal de Psicologia, que é um órgão de classe, justamente pelo seu lugar, né, pelo lugar que ele ocupa, ele deve trazer credibilidade, né, então essa distorção toda de conceitos, e assim, muitas vezes alguns colegas falam assim, mas nós não temos prova, nós não temos uma vítima, nós não temos um processo, a gente nem tem do que se defender. Tem sim, essa nota, ela fala tudo na verdade, né, são extrações, são recortes da obra de Hellinger, que são interpretados de uma forma conveniente, e com base em desconhecimento, tanto, né, da base teórica quanto da forma de aplicação. Então, realmente, saem os comentários, saem críticas totalmente infundadas, e eu lamento muito, porque são inúmeras, mas inúmeras, centenas de pessoas que estão deixando de ser beneficiadas, e justamente, né, presos como esses, por exemplo, que poderiam estar, aliás, olha o detalhe, pessoal, desse número que eu dei para você, só no Rio Grande do Sul, que são 45.400 e poucos, 56% têm filhos. Agora, vocês imaginem quantos filhos poderiam passar a ter pais presentes. E eu digo isso para eles lá para o grupo de facções, aliás, né? Que hoje nós temos na PEG, que é o Presídio Estadual do Jacuí aqui, que é a maior penitenciária hoje no Rio Grande do Sul,
né, vai ser habitada daqui a pouco mais a cadeia pública, que aliás foi implodida a partir de uma notificação da ONU, né, justamente pela condição desumana, mas depois esses presos vão ser reconduzidos ali. Mas hoje essa penitenciária é a de maior número de presos e ela é gerida hoje pela Brigada Militar aqui, pela Polícia Penal. E graças à sensibilidade também da Polícia Penal, o nosso projeto é muito bem recebido e lá nós temos 3 grupos de presos. Um deles se chama Trabalhadores, Galeria de Trabalhadores, e eles mesmos se intitularam lá Caminho da Luz. Então nós temos esse grupo que já está há mais de um ano, né, já tiveram todo esse programa de 12 oficinas, e voltando à tua pergunta, então, não teria como eu dar conta disso, nós estamos na 14ª edição, a gente chegou a ter 5, 6 ou 7 grupos simultâneos, né, e então eu conto com consteladores da mais alta estirpe, mais alta habilitação, e começando então lá na minha primeira curso que eu tive então, quem eram meus professores? 2 psicólogos, o Dr. Bauer Orsina Rodrigues e a doutora Renate Miller. A Renate acompanhou Hellinger por mais de 18 anos, né, eu digo, não foi aluna porque ele não teve alunos, mas ela acompanhou workshops, acompanhava onde ele ia, acompanhava as palestras e tudo mais durante 18 anos, né, e o Bauer Orsina Rodrigues teve também a sua preparação toda com a Brigitte Champetier, juntamente com a Renate, então são pessoas altamente habilitadas, e ele foi o primeiro que eu convidei, então, porque justamente em razão, já antevendo as críticas, eu sou uma pessoa muito sensitiva, e justamente antevendo as críticas pelo fato de eu ser uma juíza, né, então eu queria deixar esse campo o mais isento possível. Então, o que eu fiz? Eu fiz um convite ao Bauer, que prontamente aceitou. Ele já tinha uma larga história com trabalho de menores, né, drogaditos, então ele já fazia um trabalho há muito tempo, e ele topou. Então, nós fizemos a primeira, ele me ajudou a construir esse programa, então são 12 oficinas, como eu disse, 12 módulos, alguma coisa me dizia que tinha que ser 12, pelo menos 3 meses, nós formatamos então todo esse programa, então sim, eles têm 1h30, 2 horas por semana, depende do tamanho do grupo e depende também do quanto eles nos questionam, né, a maioria das vezes a gente tem que ultrapassar em muito tempo, né, mas a gente fez esses 12 módulos e como eu falei, eles estudam teoricamente, então eles recebem a base teórica, inclusive de triângulo de Karpman, por exemplo. Eles aprendem esse lugar do drama, né, das transações dramáticas, quando eles estão no lugar do perseguidor, do salvador ou da vítima. Eles entendem quando eles estão no lugar da criança, do adulto ou do pai crítico. E a partir daí eles fazem a sua autoanálise, seu autoconhecimento. Para quê? Para manter a harmonia nas relações. E aí, com as ordens do amor e as ordens da ajuda, somando todo esse pacote, que é a base, na verdade, né, que influencia a Hellinger aí, durante seus 70 anos de estudo da psicanálise, a gente fez um combo em 12 etapas, né, em que a gente tem um primeiro momento, então, de conhecimento mesmo, é uma aula teórica, né, e sem poupar ninguém, porque a gente já percebeu que independentemente do nível de instrução, eles compreendem perfeitamente. E aí a gente passa para a vivência, né, então o que a gente faz? Como eu queria esse campo totalmente isento, né, então eu apenas apresento o projeto, né? E então os consteladores seguem fazendo a aplicação das oficinas, cada módulo. Então, a gente hoje está contando com mais de 10 consteladores, todos com mais de 200 horas, pelo menos, de formação, todos sob a minha supervisão. Alguns módulos sou eu que dou, que está mais ligado realmente daí a alguns conceitos da ciência quântica, que na verdade são a base da fenomenologia. Então, na verdade, aprofundar um pouquinho mais o campo do fenômeno para eles compreenderem o que é, afinal, a constelação? O que é, afinal, esse acesso ao campo informacional, né? Então, são aulas que se complementam, né? Mas eles têm também a parte da vivência, que ela pode ser a constelação interna, como a gente chama, que é através de meditações guiadas, né? Ela pode ser também através de duplas, de trio, de 4, então a gente faz vivências dinâmicas, sistêmicas, com âncoras, com objetos, entre eles mesmos, uns representando os aos outros. Então, se o dia é ordens do amor e a gente vai trabalhar mais o pai ou mais a mãe, a gente faz dinâmicas envolvendo o tema que foi trabalhado no dia. A gente não costuma fazer a constelação
no formato clássico das novas constelações, né? A gente procura atuar mais com eles com dinâmica. Muito embora, eu posso dizer para vocês, e isso também é uma prova da pesquisa científica, de várias pesquisas que foram feitas, inclusive na Inglaterra, com relação assim a esse acesso ao campo informacional que nós temos dessa sabedoria maior, foi feita uma pesquisa. Eu vou dar um exemplo só. A gente sabe que isso acontece com os cristais, que isso acontece com várias coisas, mas o exemplo das palavras cruzadas eu acho muito legal, porque eles fizeram então um combo de palavras cruzadas e entregaram essas palavras cruzadas numa região da Inglaterra para determinado grupo de moradores, né? E aí eles fizeram uma pesquisa com essas pessoas e constataram que essas palavras cruzadas, que tinham um certo nível de dificuldade, demoraram 7 dias para serem respondidas por essas pessoas, para as palavras cruzadas serem completadas. Quando esse primeiro grupo foi, então, avaliado e tudo mais, eles redistribuíram essas mesmas palavras cruzadas para um grupo de uma outra comunidade, né? Que ficar distante dali, as pessoas não tinham como se comunicar, não se conheciam, ninguém sabia da pesquisa. E nessa comunidade as pessoas conseguiram responder as palavras cruzadas em 3 dias. Então, é mais ou menos isso que acontece também no nosso campo aí mórfico, né, desse projeto, como fala Rupert Sheldrake, né, os organismos todos são vivos, portanto, esse nosso projeto, tudo que se cria, que se faz, é um organismo vivo, e eu acredito e tenho a comprovação fortemente de que os grupos que vêm depois, eles aprendem muito mais rápido. E hoje sim, eu já chego a fazer até uma constelação ou outra, raramente, quando eu estou presente, né, os consteladores não, né, ainda não tem essa minha autorização, digamos assim, a gente não é uma prática que a gente faz, né, e o que a gente faz? A gente, nos grupos que eles são curiosos e quiseram fazer, né, a constelação, foi encantador, eles conseguiram entrar no papel do representante, conseguimos ter resultados e soluções na dinâmica, e o rosto, né, deles brilha de uma forma que realmente não se tem como explicar. Na sexta passada, inclusive, eu estava com um dos grupos do semiaberto nessa PEG, né, e nós fizemos uma meditação interna, inicialmente, nesse eu estava conduzindo, e aí no final eu perguntei, alguém de vocês não eu sinto, né, a gente procura sempre ter a percepção do campo, algum de vocês não ficou sentindo muito bem, aí um levantou a mão, doutor, eu tô com uma raiva, eu tô com uma coisa e tal, e aí eu fiz algumas perguntas para ele, se você fechar os olhos, né, qual é a primeira imagem que aparece na sua frente? É da minha mãe, né, então, como era a sua relação com a sua mãe? Ele disse, não, eu tenho muita raiva de mim, doutora, porque ela faleceu faz 3 meses, eu não pude estar com ela porque eu estou preso e ela morreu com um filho preso. Eu não pude nem me despedir, nem pedir desculpas a ela pelo que eu fiz, e hoje eu estou muito arrependido. Hoje eu já entendo por que eu fiz. Eu tive um tio que morreu alcoólatra e da família do meu pai, todos os meus tios têm problemas de alcoolismo e a família é uma bagunça. Eles vivem brigando, é uma brigalhada e ninguém se entende. E aí, o que eu fiz? A gente montou uma escultura ali familiar. Não chegou a ser uma constelação, né? Mas os colegas foram de bom grado fazer aquela representação, e você vê homens de uma instrução totalmente baixa, que se colocam à disposição do colega para entrar, né, na representação ali em auxílio ao colega, e eles reverberarem as sensações e os sintomas da família, e através disso, esse preso que era o cliente naquela ocasião, né, conseguir fazer o contato com toda a linhagem do seu pai e deixar a bagunça com eles, né, porque a gente procura usar as palavras que são afins deles. Então, essa bagunça de vocês, essa briga de vocês, isso é pesado demais para mim, né, e agora eu sigo para minha vida, e tô resumindo, né, algumas dinâmicas assim, e quando a gente sente que ele diz, não, tô bem melhor, mas não é que ele diz que tá bem melhor para agradar ninguém, não. A gente vê a mudança da expressão do olhar, a gente vê o brilho no olho. E o colega dele, que era um preso, digamos assim, de uma estrutura bem maior, um senhor mais possante, a gente via que ele tem uma certa liderança ali no grupo, né? Um olho verde, um alemão grande, assim, né? E ele ficou no lugar da mãe. E comigo pensei, acho que não sei se ele vai topar, né? Porque a gente nunca, na verdade, a gente tem essa nossa mente racional que questiona, né? Ele foi de bom grado, ele corria lágrima no papel da mãe. E aí, quando chegou na hora de se dirigir para a linhagem materna, né, que ele pôde se dirigir para a mãe e conversar e expressar, né, aquele pedido para a mãe, e se você teria alguma vontade de dizer algo, manifestar algo para ele disse, eu só quero que você seja feliz. Como toda mãe. E aí,
esse homem grande, de olho verde, todo tatuado, que tava no papel, eu me arrepio, né, de pensar, que tava no lugar da mãe, e esse, então pode dizer para ele isso. Quando ele diz isso, o rosto do outro se ilumina. Eu disse, ok, para mim estava terminado o campo ali, né? O campo. É o campo, né? Não é uma constelação, é uma dinâmica, mas é um campo, né? Acontece, é onde as coisas acontecem. E aí, nesse momento, o senhor... E eu vi que ele estava, assim, encantado, petrificado pelo colega. Se o senhor quer tem alguma coisa que o senhor gostaria de fazer assim? Eu só tenho vontade de abraçar ele. E eu disse, então abrace, até o brinco, só não pode quebrar costela, tá? E aí ele abraçou, e nisso o representante do pai, sem falar nada, também abraçou. Então ele ficou entre a mãe e o pai, né, os representantes da mãe e do pai. E nisso veio toda a ancestralidade e abraçou. Uau! Então, assim, ó, o olhar desse homem tinha um brilho, tinha uma coisa. E na sexta seguinte, né, que nós voltamos lá, quando eu cheguei, gente, ele continuava com aquele brilho no olho. Só que ele era uma pessoa que normalmente estava mais acanhado, tristonho, a postura corporal era, né, assim. Então, como eu disse, né, André, eu sou tão encantada com o que acontece desse trabalho, porque todos, e o trabalho em grupo, o coletivo, que é difícil um psicólogo, por exemplo, no sistema penal fazer isso. Eu não sei se eles podem ter ferramentas e tudo mais, mas não é o que se faz. E ali a gente atende uma massa carcerária. Realmente, cada grupo lá tem 20 pessoas, né, 20 homens, então nós estamos atuando com 60 homens por dia, quantas famílias, quantos filhos, quantas mulheres estão por trás. Você receber no teu Instagram, meu Instagram é aberto, contra a recomendação da nossa equipe de inteligência, inclusive, mas eu preciso estar para o mundo, é essa é o que a minha alma pede, né, e receber das mulheres, eu tive 3 mulheres já me chamando, doutora, quando que as famílias vão poder ter o curso, né, então, agradecendo por como viram a mudança nos seus esposos. Na sexta passada a gente estava com o grupo das facções, né, lá infelizmente a gente tem que ter uma grade, é a norma da casa, e eu sempre digo, pessoal, aqui a gente tem uma hierarquia, nós também precisamos observar as regras da casa, e graças a eles nós estamos aqui, então não era a nossa vontade estar atrás dessa grade. Eu peço muitas vezes para abrir a porta e fico na porta, então, quando é possível, quando a segurança está ali e precisa ficar. Mas eu estava terminando o trabalho junto com o Bauer, então eu chamei ele de novo para fazer esse trabalho, então, com as facções, né, mas eu tenho algumas intervenções que eu faço, assim, rapidamente, mas eu faço, a pedido do Bauer, inclusive, porque tem um momento que ele se coloca à disposição para fazer atendimentos individuais, né, então eu fico com eles fazendo as dinâmicas relativas àquela programação daquele dia ali. Conseguimos livros, né, de Hellinger, então eles estão com um grupo de leitura, as facções estão com um grupo de leituras, né, e aí, no que eu estou terminando o trabalho e chegando, um deles me apresenta uma carta, que na verdade era o resumo da obra de uma das obras de Hellinger, né, e ele se espera que a senhora goste. Eu não terminei de ler o livro ainda, né, mas na próxima vez eu vou lhe entregar. Gente, a tomada de consciência dessa pessoa é algo, realmente assim, é inimaginável, sabe? Eu não critico as pessoas que duvidam, porque eu não posso dizer que é mágico, porque daí eu vou receber outro preconceito, né? Mas não é que é mágico, é o que é. É o que é. É o que é, e assim, isso é possível, né? E aí eu tô saindo dessa sala de aula, né? E nisso vem o agente penitenciário trazendo um preso lá do Trabalho da Luz, que estava tendo trabalho lá, e como eles receberam o meu livro também, para estudo, né? E cada um pôde receber o seu livro, eles chegaram lá gratuitamente, né? Eles puderam chegar lá, ele queria o autógrafo no meu livro, e ele chegou lá, mas também um homem gigante, assim, com o livro na mão. Doutor, ele quer seu autógrafo. Claro, não há problema. E ele chorava, ele disse, mas está tudo bem com o senhor, né, e tal. Esse doutor, eu me emociono de olhar para a senhora, porque eu não sei como lhe agradecer pelo que a senhora fez pela minha vida. Hoje, a minha relação com a minha esposa tá outra coisa. Aliás, a minha esposa disse que procurou a senhora, né, no seu Instagram. E eu disse, sim, quem é a sua esposa? Porque tem 3 que me procuraram. Ele é a fulana. Eu, sim, já falei para ela que nós estamos elaborando um projeto para que as famílias possam ter online, né, uma programação, e a doutora Renate Miller, que é psicóloga, ela já tem um ciclo de palestras e ela vai colocar à disposição. Então, vejam bem, o campo ele vai se abrindo de tal forma, e eu não preciso nem pedir, as coisas vão chegando, sabe? Eu só comentei com ela assim, não, mas eu vou colocar à disposição o meu ciclo de palestras, são 10 palestras, né? Então, pessoal, só um pouquinho.
Elisandra. Gente, já aconteceu numa outra live de dar 1 hora e cair. Tá muito interessante, tá todo mundo aqui comentando. Se cair, a gente volta em seguida, volta aqui para a live que a gente já vai voltar. E quem quiser já deixa algumas perguntas aqui que eu vou ler aqui para a Lisandra poder responder para nós. Lisandra, é fantástico esses relatos, assim, olha, eu tô me arrepiando, me emocionando, já tive vontade de chorar aqui com você, parece que eu tô lá com você nesse projeto, é maravilhoso, assim, é algo extraordinário. Eu queria fazer uma pergunta, eles vão voluntariamente? Como é a seleção? Como é que se escolhem as pessoas que vão participar? Então, depende muito da casa prisional, né? Por exemplo, a PAC, que é esse método totalmente diferente, hoje lá essa casa prisional, que se chama PAC, Associação de Proteção e Auxílio a Condenados, ela tem um método tudo diferente. Então, nesse lugar, cabe apenas 40 apenados hoje. Né? Então, quando nós chegamos lá, foi a nossa primeira turma, né? A gente sempre faz uma reunião com a direção da casa, repito, né? Não é porque eu sou juíza que eu posso fazer o que eu quero, não. Primeiro lugar, eu falo com meus colegas da execução penal, aliás, antes de tudo, eu busquei apoio da minha corregedoria. Certo? Porque, querendo ou não, mesmo que eu não esteja como juíza, eu sou uma juíza, e como juízes, né, quem é da área de direito sabe que nós temos inúmeras limitações. Então, eu busquei apoio, o meu corregedor imediatamente me deu total apoio, confiou, teve coragem e confiou no meu projeto, né, o que é algo lindo de se ver, um colega acreditar no seu colega. Claro que tem toda uma base teórica, a gente não chega dizendo eu quero fazer porque eu quero, né, a gente traz todo já um conhecimento agregado. Então, nós fazemos reunião com as direções dos presídios, mas antes eu me reporto aos colegas, que são juízes da vara de execução criminal, também apresento a eles o projeto. Até hoje, todos os colegas apoiaram, né, porque todos sabem essa carência que o sistema penal tem. Então, primeiro, corregedoria, depois eu falo com os meus colegas que são os juízes das respectivas varas de execuções criminais. Como eu já falei, não que eu tenha que pedir autorização para eles, porque, como eu digo, eu não estou lá como juíza, mas sim por uma questão de hierarquia onde eu estou, né, de respeito realmente, o que a colega está se inserindo lá na minha jurisdição. Não, eu não estou com um trabalho voluntário, mas que trata disso, né, então o colega fica tudo certo. Aí, com a direção da casa, a gente apresenta o projeto do programa das 12 oficinas, de como vai ser, quem serão os consteladores, sempre tem a minha supervisão e tudo mais. Então, na PAC, por exemplo, nós fizemos para todo o grupo, porque lá as reuniões são ou no pátio, que é aberto, tem uma parte fechada, né, enfim, em cima, ou na biblioteca deles, ou na parte onde eles têm os computadores. Então, a PAC, foi todos eles, então, eu faço a apresentação do projeto, digo do que se trata, e a adesão é voluntária. Então, a gente coloca à disposição quem quiser estar presente. A gente recomenda, claro, que se depois não gostou, ou se achou que não fez sentido, pode sair a qualquer momento, inclusive no meio da oficina, né? E a gente também não coloca restrição para novos. Se tem gente chegando, vai pegar o bonde andando de tarde, a gente dá uma recapitulada, e como eu digo, como são conhecimentos orgânicos, né, quem chega, pega o baile e vai. E nesses presídios onde nós temos, por exemplo, 2.400 presos, que é o caso da PEG, né, onde nós temos os faccionados também, né, e o regime semiaberto também, separado, então ali fica a cargo sempre da direção da casa. Por exemplo, a gente chega, apresenta o projeto para a direção, e eles é que vão determinar qual é o grupo que eles entendem que está apto, até por uma questão da segurança também, né? Então, ali na PEG, nós começamos primeiro com a galeria dos trabalhadores, ou seja, eles já estão num nível, né, de maior responsabilidade, digamos assim, dentro da casa, né, e já tem essa confiança da casa. Num segundo momento, meu colega, justamente o juiz da execução penal, ele ficou tão encantado com os relatos que ele ouviu desse grupo de trabalhadores, que eram em torno de 20, né, que ele me pediu para fazer no semiaberto, que são aqueles presos que saem de dia para trabalhar e voltam à noite, e final de semana eles também podem sair. E aí nós começamos com o grupo do regime semiaberto, e eu sempre quis, né, eu sempre tive esse ideal, acho que eu posso dizer que é um ideal, né, de trabalhar com as facções também, porque a gente sabe que eles são a grande inteligência do crime, né, e eu fico pensando, gente, quantos filhos vão poder ter um pai, né, quantas mães vão parar de perder seus filhos na guerra do tráfico? Quantas esposas param de perder os maridos? Vamos começar por aí, né? E eu costumo brincar assim, gente, eu não tô aqui para dizer o que vocês têm que fazer do negócio de vocês. Isso aí é de vocês,
isso deixa com vocês, como adultos, vocês resolvem, né? Tanto é que um dos presos um dia falou assim, doutora, eu quero lhe pedir desculpa aqui, porque eu tô realmente, né, inclusive esse depoimento, depois ele quis fazer, e eu peguei, obviamente, né, daí a declaração dele, porque a gente precisa disso, inclusive para constar na pesquisa, mas foi espontâneo, ele que quis vir falar. Ele queria, na verdade, se redimir, porque ele disse que ele tinha no início, né, eu cheguei lá, esse é um preso da PAC, mas ele recente tinha saído da PEG, né, das facções, e ele foi lá e disse, eu quero lhe pedir desculpa porque eu pensei mal da senhora e das consteladoras. Quando a senhora chegou aqui com essas mulheres aí, eu disse assim, o que esse bando de maluca tá vindo aqui falar dessas coisas estranhas, né? Vou entrar na onda para ver o que acontece. Relato dele, eu só tô repetindo, né? Mas ele me contou isso muito depois, né? E aí, oficina vai, oficina vem, eu casualmente sou eu que dou a parte de fenomenologia, né? E eu fiz um trabalho e ele entrou no trabalho e eu precisei dar seguimento para aquele trabalho com ele ali. Em 2 oficinas a gente deu seguimento para o trabalho especificamente com ele. Aí lá pela 3ª ou 4ª, eu não recordo bem, ele veio lá querendo dizer, doutor, eu quero falar uma coisa, que eu quero lhe pedir perdão, desculpa, porque eu lhe julguei mal. Eu cheguei aqui, falei isso que eu contei agora, né? E aí, mas eu tô vendo que é totalmente diferente e eu já mudei tanto e meu pai, esse que é a história que o pai foi, a mulher foi e tal, o irmão foi. E aí ele disse assim, olha, vamos combinar o seguinte, vocês não tem que me pedir desculpas de nada, vocês não tem que pedir perdão de nada, nós estamos aqui trazendo um instrumento, a gente está trazendo a prancha. É a prancha. Agora, onde vocês vão pegar a onda, isso é problema de vocês, isso eu deixo com vocês. Então, a gente usa, né, as expressões que eles usam, eu vou entrar na onda para ver o que acontece. Olha o seguinte, nós vamos dar uma prancha para vocês. Se vocês quiserem pegar onda lá fora, quer pegar onda e voltar aqui para dentro, quer pegar onda e ir para outro lugar, isso eu deixo com vocês, não me diz respeito. Então, a gente transfere realmente essa responsabilidade, né? E isso engrandece eles, porque eles se dão conta, não, sou eu que decido o que eu faço com isso, né? Então, assim, é muito lindo a gente ver essas respostas deles. E lá nas facções acontece a mesma coisa agora, né? Chegou a ponto de um dizer que ele estava ensinando 6 da cela dele, da galeria dele, que ele estava aprendendo ali, ele estava empreendendo, e ele me questionando por que os outros não podiam ir, só que nós temos limite de espaço na sala de aula. Então, quando o major me autorizou a fazer o trabalho com as facções, quem determinou quantos iriam foi a equipe de segurança, né? Como ali, casualmente, são 12 galerias de facções, como casualmente, porque não é, né? A sala de aula só cabe 24 pessoas sentadas, né? Então, deu 2 representantes de cada facção. Então, eu disse, não, eu quero 2 porque eu quero um testemunha do outro, né? Porque depois vai chegar lá dentro, é claro que o grande líder não vai ser ele que vai ir ali para ver o que está acontecendo, né? Então, eu queria pelo menos 2 para que um pudesse confirmar ou não do outro, né? E aí, para minha grande surpresa, né, eles lendo os livros, fazendo resumos, passando para os colegas, né, que são faccionados, mas estão nas galerias e querem ir para a aula. Eu disse, bom, então assim, e aí nesse dia que ele me reclamou isso, ele veio com essa reclamação, que tinha 6 colegas que queriam ir, mas que não chamavam, eu disse, não chamam porque não tem lugar, né, e aqui eu também sigo regras, né, mas então, vocês têm que ser multiplicadores, justamente, esse é o papel de vocês, né. E aí o que aconteceu? Ele falou assim, olha, doutora, só que quem não está aqui hoje é a galeria fulana, porque aqui no Rio Grande do Sul nós temos 2 grandes facções, que é os manos e os bala na cara, né, então são as grandes facções respeitadas aqui, e aí o único que não tinha ido era os manos, né, e eu disse, sem problemas, mas então vocês precisam se organizar internamente, porque o pessoal da segurança não tem como saber quando um da galeria não vem, e aí vai ficar vaga em aberto aqui. Então, se vocês ficarem sabendo, eu até vou comunicar ao pessoal da segurança que eles podem passar uma chamada no dia anterior para saber se vai ter alguma galeria que não vem, para abrir espaço para os outros que querem, né? O nosso interesse é que venha, que todos possam, quem quer esteja aqui, aproveita. Então, o chamado é um convite, né? Eles vão ou não vão, se querem ou se não querem, né? Mas eu digo que assim, olha, nenhum grupo que começa dificilmente não acaba, né? Claro que eventualmente falta um, falta outro, a gente tem um problema muito sério de movimentação, né? Inclusive isso é um relato que eu faço na nossa experiência lá com a Galeria das Transsexuais, né? Que é numa outra casa prisional. Nós temos muito problemas, né? Em razão da falta de agentes penitenciários, é complicado para eles, dependendo do dia, fazer a movimentação dos presos. Então,
acaba acontecendo que um dia uma não vem porque foi na enfermaria, um dia uma não vem porque estava triste, uma não vem porque está em depressão. E uma coisa muito interessante que a gente percebeu é essa peculiaridade, né, da diferença do sexo, né, do sexo mesmo, agora eu tô falando em sexo, não tô falando em gênero, né. As mulheres em geral, e agora eu tô falando das galerias de mulheres, né, por exemplo, a gente teve uma galeria que é Madre Pelletier, que também é a primeira penitenciária feminina do Brasil, e são 400 presas, né. Então, o interessante disso é que as mulheres, então, tem um dia que uma não vai porque tá com TPM, a outra ficou triste, a outra tá deprimida, a outra tá na enfermaria, então, tem uma oscilação grande na frequência. E muitas vezes o problema é da movimentação dos agentes, né? Então, por algum motivo, elas chegam e fazem o dedo duro, né? Doutora, não buscaram a fulana na galeria tal. Deus, não, deixa que depois eu vou falar com a segurança, vamos ver se isso não acontece de novo na próxima vez, então vocês passem para ela depois e tal. E já no grupo da PAC, por exemplo, dos homens, não existe evasão, não existe falha. Né? Não existe falha. E, eventualmente, doutora, hoje o fulano não veio porque ele está na prova do Enem, ele está não sei no que, então é uma outra atividade, né? Mas senão os homens sempre estão. Ali, nos trabalhadores da casa da PEG, que é o Caminho da Luz, nunca tem evasão, nunca faltam. Né? O homem, ele tem essa objetividade, ele tem, mas a mulher, nós sabemos disso, nós temos esses altos e baixos de humor. Né? E lá na galeria, e a mesma coisa acontecia em Guaíba, com as presas provisórias, lá a gente fez trabalho com as presas provisórias, ou seja, aquelas mulheres que ficavam presas ali entre 3 a 6 meses e já podiam ter liberdade, o que é fantástico, porque imagina, se elas ficam presas por 6 meses durante a prisão provisória e já voltam, né, para sua comunidade, elas já voltam com outra mentalidade, né, com uma consciência muito mais realmente apurada, né, e multiplicando, como eu falo, que é o que eles contam, que eles já estão multiplicando, ensinando os familiares, né. Então a gente vê essa diferença, cada grupo é um perfil, cada grupo é um comportamento, mas o aproveitamento é o mesmo. Nós temos, na pesquisa revela isso, os 2 artigos, que a estatística é altíssima do aproveitamento, acima de 80% todas as perguntas que a gente faz. Né? A gente pergunta, por exemplo, e a gente fez um questionário que passou por comissão de ética, como eu falei, né? Ele está validado, mas a gente pergunta especificamente sobre a aplicação da filosofia hellingeriana, que foi o nome que a gente achou melhor chamar assim, a visão hellingeriana, a filosofia hellingeriana. Então a gente pergunta, a partir dos ensinamentos da filosofia hellingeriana, ou da visão hellingeriana, você sentiu alguma melhora no seu modo de ver o seu passado? Acima de 85, 86% a estatística. Para as trans, inclusive, que era o grupo de maior evasão, só que lá nós temos um perfil que já agrega com abstinência, drogadição. Teve um dia, né, enfim, que a gente fica sabendo, a fulana não veio porque estava mal, porque estava isso, porque estava aquilo. Então, a gente cuida muito, assim, de sempre ser inclusivo. Não, ela não veio hoje, mas na próxima ela vem. Ou, ok, a enfermaria vai cuidar, na próxima ela vem. Então, a evasão era muito grande porque, ou às vezes havia problema realmente na movimentação, ou elas não queriam, né, e estava tudo bem. A fulana não quis, estava triste. A fulana estava emburrada. A fulana, ok, sem problemas. Quando ela quiser, ela retorna, né? Mas o que a gente via, assim, que apesar dessa não frequência tão linear como é para os homens, sem dúvida, sem sombra de dúvida, existe uma diferença nesse comportamento que oscila e é extremamente compreensível que os humores, né, do feminino, que se aplica igualmente para a galeria de mulher transgênero. Perfeitamente, elas realmente, elas têm um comportamento, elas têm uma ação, elas têm, a vida delas é uma mulher, em todos os sentidos, na oscilação de humor, na forma de se comportar, assim, foi um trabalho tão rico para mim, sabe, e eu fui impedida de voltar lá, né, pela secretaria, por conta de toda essa avalanche de mídia que veio e tal, e eu vou dizer, eu chego a sonhar que eu tô lá de volta. Né? Porque a gente percebe o quanto de empoderamento elas têm. Tem casos, lá eu fiz uma constelação, né? Uma das meninas lá, a Bárbara, querida, ela queria muito saber como era uma constelação.
né? E aí, lá, a professora Maristela Fitarelli, que é pedagoga também, né, está sempre conosco, nos apoiando no projeto, inclusive com as suas alunas, ela tem várias turmas formadas com ela, né, em constelação familiar, e num dos dias a Maristela não estava fazendo, então, a facilitação, e eu fui, e eu disse, eu vou levar os bonecos, eu tinha prometido que eu ia levar os bonecos, porque eu realmente não queria fazer uma constelação com elas, por quê? Porque elas são um grupo menor, elas se conhecem entre elas, ou seja, não teríamos, né? Eu preciso sempre trabalhar com a máxima isenção possível, né? E eu levei os bonecos e sorteei, caiu justamente para ela poder fazer a constelação dela, né? E algo lindo que aconteceu foi que, quando o examinador do Prêmio Novari esteve lá para falar conosco, né? Ela contou que um dia ela estava no pátio, ela estava presa 1 ano e 7 meses, e um dia ela estava no pátio. Duas coisas. Primeiro, teve um colega lá, um dos presos, que quis fazer bullying com ela. Ah, essa aí é aquela que tá indo na aulinha, né? Fazer bullying com ela. Porque ela é uma pessoa uma mulher muito forte, né? E ela vai mesmo ela disse, doutora, a gente tem que aprender a se defender a vida inteira, a gente tem que estar sempre batendo de frente, né? Então, ela sofreu bullying, o que ela fazia? Ela disse, na maioria das vezes, eu ia pra porrada mesmo, eu ia devolver, né? Ela assim, deixa eu me contar, doutora, que eu tava lá na fila, acho que era o lanche, alguma coisa assim, e parece que nem foi comigo. E eu só olhei pra ele e disse assim, isso aí eu deixo com você. E eu não acreditava, jura, Bárbara? E daí ela contando para o examinador do Prêmio Novari, que foi também fazer a constatação lá, que ela estava um dia no pátio, e o agente penitenciário chamou fulana de tal, que seria para receber visitas, né? E ela disse, não sou eu, é engano. E ela ficou meio brava até com o agente, tá me tirando, né? Fulana de tal tem visita para você, mas como assim? Impossível ter visita para mim. Tô aqui 1 ano e 7 meses, nunca recebi. Se doutora, era a minha avó que veio me visitar. A avó foi quem criou ela. E ela disse, eu só queria poder sair daqui, doutora, para levar minha avó para casa, porque ela mal conseguia caminhar. E a PEC, que é a Penitenciária Estadual de Charqueadas, ela fica retirada, né? Eu não sei realmente como que a vozinha fez para chegar, sinceramente, assim, né? Uma outra contando, então, que ela tinha um problema realmente com a mãe, né? Porque ela era abusada pelo padrasto. E como a doutora Dagmar muito, muito bem lembrou, né, no podcast, realmente as mães, inevitavelmente, né, em sua maciça maioria têm conhecimento, mas também por questões que estão atreladas aí, né, a essa questão de estarem, né, repetindo padrões de abuso, inclusive, né, acabam permitindo. E a filha, ela tinha então esse segredo de família, porque ela nunca tinha conseguido falar com a mãe, né, sobre isso. E num movimento sistêmico que nós fizemos, uma dinâmica sistêmica com ela, dias depois, então ela contou que a mãe carregava uma culpa, porque a mãe disse que passava 2 noites na rodoviária para poder chegar ali e visitar ela. E ela dizia, só que doutora, eu me preocupo, porque quando a minha mãe faz isso, ela deixa os meus irmãos menores abandonados, né? Ou seja, eu estava repetindo o padrão com os irmãos, só que ela já percebia a repetição do padrão da mãe com os irmãos e no que ia dar isso depois, né, ou poderia dar. E ela disse que ela tinha resolvido que ela ia conversar com a mãe dela. Só que ela conversou sistemicamente com a mãe dela, dizendo que ela precisava falar isso para a mãe e que ela deixava essa responsabilidade dela com a mãe dela e que agora ela estava livre para seguir. E a mãe, emocionada e tudo mais, né, enfim, teve esse fechamento com elas, mas o final das contas é que ela já estava trabalhando lá, né, na PEC, na cozinha, aprendeu a fazer salgados, e segundo ela contou, então tinha já esse projeto com a mãe de poder morar no pátio da casa da mãe, construir uma casinha e elas fazerem salgados para vender. Então, realmente é muito gratificante, eu acho que saber esse trabalho, assim, de você reconstruir vidas, de você transformar vidas, e na verdade não é a gente que faz nada, né? A gente apenas coloca à disposição o conhecimento, né? E claro, faz dinâmicas que se a pessoa estiver aberta e quiser, obviamente, né, ela vai saber aproveitar e aquilo vai mudar instantaneamente a sua forma de compreensão. E um outro preso, por exemplo, ali na Galeria dos Trabalhadores da Luz, estava aguardando 3 anos o seu júri por homicídio, ele matou o pai. Ele matou o pai porque ele não aguentava mais ver, né, os abusos do pai e a violência do pai perante a mãe.
Não sei como foi a defesa dele, se arguiu legítima defesa ou não. O fato é que ele estava há 3 anos aguardando o processo de júri, sem receber visita da esposa, sem receber visita do filho. E depois desse programa, né, todo que foi facilitado pela Luciane Chaun, que é uma das nossas consteladoras, a Maristela também esteve lá conduzindo, nós tivemos, assim, uma transformação incrível. Ele chegou no júri dele e ele contou isso para o examinador do Prêmio Novário. Para minha surpresa, porque nem eu sabia disso, né? Ele disse: doutor, eu cheguei no meu júri, para minha surpresa do meu advogado, eu confessei. Porque ele tinha negado o crime até então, porque não tinha testemunha, né? Ele estava negando a autoria, não tinha testemunha nenhuma, não tinha como saber. Ele falou para o examinador, não tinha como saber. Só estava eu e ele, né? O que, aliás, prejudicou a própria defesa. Eu tô imaginando, eu não conheço o processo dele, né? Porque se ele disse que foi em defesa da mãe, ficaria mais fácil, né? Mas ele disse que ele confessou que, ele disse que, eu fico imaginando também a posição do advogado, né? Que foi pego de surpresa no meio do júri lá, né? Mas ele disse que ele queria assumir, que ele precisava assumir a responsabilidade dele. E aí, isso, o examinador do Prêmio Novário do meu lado, para mim também uma surpresa, né? E eu disse: mas fulano de tal, qual é o teu sentimento agora, você contando isso? Se você tiver uma palavra para dizer qual é, o que você sente? Ele abriu um sorriso e disse: paz. Eu sei que eu tenho uma condenação que eu vou ter que cumprir, mas eu tô em paz, eu tô livre. Então é isso. Sensacional, sensacional mesmo. Lisandra, eu queria te ouvir. Você trouxe esse tema das transgêneros. Esse é um dos temas que as críticas são muito grandes sobre o Hellinger, essas críticas que andam circulando por aí, dizendo que o Hellinger só responde ou só respeita as famílias biológicas e que nenhuma das novas formas de família, nenhuma das formas de sexualidade, de gênero são aceitas pelas constelações. Isso está lá na nota técnica do Conselho Federal de Psicologia. Você tem como comentar isso do ponto de vista da estrutura do pensamento de Hellinger? Porque eu acho que essa live vai ficar gravada. Eu acho que é importantíssimo esse esclarecimento acontecer aqui nesse momento. Infelizmente, como eu já falei, né, são pessoas que pegam recortes da obra de Hellinger, não leram 1 ou 2 livros, tiraram um recorte, não sei de onde, porque quem vai ver toda a obra de Hellinger vai ver que ele fala em comunidade de destino, né? Quando ele fala da homossexualidade, por exemplo, ele é claríssimo em dizer, né, que, na verdade, o que se quer é que as pessoas vivam a sua experiência com dignidade. É isso que ele fala da homossexualidade. Você precisa viver a sua experiência com dignidade, né? Então, ele acolhe, a obra dele acolhe a tudo e a todos, e ele fala em comunidades de destino. Ele não fala em família, homem, mulher, bonitinho. Ele fala comunidade de destino. E é isso que vale. Então, é lamentável, é triste, é deprimente, sabe? Eu não tenho palavras para dizer, a não ser que seja lamento pelo seu desconhecimento de algo que não está escrito, não está dito, né? Vai estudar, procure se formar, procure fazer uma pós-graduação, estude com profundidade a obra de Hellinger. Leia todos os livros, só os traduzidos para o português, que são 30 e poucos, né, e toda a literatura que se tem. A gente fez um apanhado no ano passado, né, de vários colegas, cada um pegou algumas transcrições. Eu peguei transcrição de 3 obras, que foi A Cura, Para que o Amor Dê Certo e O Amor do Espírito. Só pegando 3 obras, você já vê todos esses conceitos ali. Eu não sei qual é a dificuldade de leitura, de compreensão. Eu só posso acreditar, e é por isso que eu lamento, que seja realmente interesses ocultos e escusos aí de prejudicar algo que não entendo porque realmente, porque tem lugar no mundo para tudo e para todos, e cada um pode muito bem escolher qual é a linha que quer seguir, né? Aliás, a psicóloga do grupo da Galeria dos Crimes Sexuais, gente, tem uma outra comarca aqui que se chama, um município aqui do Rio Grande do Sul, que se chama Erechim, fica a 6 horas aqui de Porto Alegre, tá? Lá com a equipe da professora Maristela Fitarelli, suas consteladoras, a Jossandra e a Cris, que agora, aliás, linda, a Cris vai ser candidata a prefeita do município lá. Imagina, temos uma consteladora, doutora Andréia. Eita, estamos chegando. E quando nós fizemos a proposta lá em Erechim, o diretor ouviu a equipe técnica, a equipe de psicólogas e a equipe de segurança. Doutora, nós queremos que seja com a Galeria de Crimes Sexuais. Mas depois que você passa pelo desafio da diversidade e da alegria e desse universo maravilhoso que é
essa comunidade de destino transgênero foi uma experiência mais gratificante, mais linda que eu posso ter na vida. Sabe, você vem e diz, eu preciso galeria de crimes sexuais. Bom, quando o secretário da Segurança e Justiça, na época, que era o Dr. Mauro Rauchid, que me apoiou totalmente, inclusive, veículo colocou à disposição para levar as consteladoras, poxa, é 1h30 daqui, quase Porto Alegre. Não tem como eu pedir para consteladoras voluntárias que peguem o seu carro. Então, pelo menos que a Secretaria possa fazer essa condução, né? E a gente tinha total esse apoio. Ele disse assim, o doutor Elisandra, eu gostaria que, por primeiro, a senhora trabalhasse com quem é a exclusão da exclusão da exclusão, que é o grupo de trans, a galeria trans lá de PEC. Eu disse, uau, com certeza, né? É uma alegria, uma honra, obrigado pela confiança, né? De ter um grupo tão especial que eu possa trabalhar. Eu me arrepio todo, porque eu me emociono em lembrar delas, sabe? E lamento muito não poder estar. Já sonhei com elas 2 ou 3 vezes, aliás, elas cobrando que eu não voltei. E com a galeria de crimes sexuais, então, ok, vamos, se o desafio está posto, nós vamos aceitar, né? E eu tenho gravado no meu celular. Nós terminamos o programa com as 2 oficinas lá, e a psicóloga me liga, me manda uma mensagem um dia, eu estava combinando com ela que eu ia enviar os questionários da pesquisa, também são respondidos só por quem quer. E outra coisa linda que eu quero fazer, pesquisa de grupo focal, é porque quando eu digo, pessoal, ó, eu vou trazer a pesquisa aqui para vocês responderem, pra gente ver se continua com o trabalho, se não continua, se tem que aprimorar, como é que, né, é uma avaliação de vocês, né, e eu não quero, eu deixo bem claro, não tem que agradar ninguém, a gente tem que saber a realidade das coisas. Aí eles começam a levantar e querer dizer por que eles querem responder. E aí eu quero responder. Porque quando eu vim aqui, doutor, eu só tinha perguntas na minha vida. Por que eu vim de uma família de tanta violência? Por que eu tenho que pagar esse preço? Né? E agora eu sei, doutor, um rapaz de 24 anos, e agora eu sei por que sou eu que estou aqui. Porque sou eu que tenho que dar o primeiro passo para acabar com o padrão de violência da minha família. Gente, um preso que não tem ensino médio, te dizer que é ele que tem que dar, que é o que Hellinger falava. Dê o primeiro passo. Quem vai dar o primeiro passo? Né? Quem vai dar o primeiro passo? E ele se dá conta de que é ele que tem que dar o primeiro passo para acabar com aquele padrão na família dele. E ele diz, eu acabo aqui com esse padrão. Os meus filhos não vão passar por isso. Né? Então o que eu estou falando não é essa massa de 1 milhão de pessoas. Talvez, se 10% possa participar disso e possa ter esse conhecimento, quantas gerações futuras nós temos aí? E como eu disse, pode ter maior tristeza no mundo do que uma mãe perder seu filho? Na guerra do tráfico, é como eu estou dizendo, mas ela está fazendo uma coisa que é utópica, não é. Por favor, você não precisa deixar uma mãe sem um filho para dominar o seu território, porque isso é problema da polícia. Se vai continuar tendo território de traficantes, não vai ter, isso não é problema nosso. Isso é um problema da polícia. Agora, o que a gente pode fazer para que os filhos tenham seus pais? E eu disse para eles, no grupo das facções lá, no pouco espaço de tempo que eu tenho para eles, eu sou muito franca. Eu disse, olha aqui, pessoal, eu não tô aqui para dizer o que vocês vão falar com a vida de vocês, a gente está dando só uma ferramenta para que os seus filhos talvez não venham parar aqui. Que controla tanta coisa aqui de dentro, vocês sabem, e não pode controlar a família, não pode controlar o filho. Aí eles arregalam aquele olho. Mas vem um sorriso, porque esse é o poder de tomar o pai, de tomar o filho. Ele precisa saber que é ele que dá para o filho, né? Então ele se empodera como pai, porque na cabeça dele ele é um nada porque ele está ali, que ele nunca vai ser exemplo pro filho dele. Então eu não sou nada porque eu tô preso, porque eu fiz o que eu fiz. Então eu não posso ser nada, meu filho nunca vai me respeitar, minha mulher nunca vai me respeitar, ninguém vai me respeitar. O que me resta? Voltar para o que eu fazia antes. E essa foi a conclusão que também as presas agora, lá na mesma penitenciária de Erechim, falaram para o examinador do Prêmio Novari, aliás. Doutor, eu só pensava que eu ia sair daqui e eu não tinha o que fazer, eu ia fazer a mesma coisa. E hoje eu sei qual é o meu propósito. Hoje eu sei por onde começar. E eu sei que vai ser duro, mas hoje eu sei. Hoje eu compreendi tudo isso. Então, que sejam 10, que sejam 20, que sejam 100, não são só 10 ou 20 ou 100. São gerações. Sim, de algum lugar multiplicador, né, Lisandra? Porque aquilo reverbera, e você falou, dentro da cela com 6,
e aquilo reverbera para as famílias, e aquilo vai ganhando o efeito de onda mesmo, né? Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Quando você traz isso, que brilhou o olho, devolver a esperança para o ser humano. Quando ele toma a vida na mão, com esperança, com alegria, e fala, eu sou capaz. Gente, não é algo extraordinário que está sendo relatado aqui. Você sabe, Lisandra, eu vivo muito no arquétipo do guerreiro, isso faz parte da minha realidade, enfim. E me dá vontade de pegar os soldados todos e ir para cima desse CFP, e ir para cima de tudo que está acontecendo. A gente já está fazendo isso no SEX de alguma forma, mas isso fortalece demais esse nosso acreditar lá quando a gente fundou o SEX no começo desse ano, de que a gente precisa estar junto e se posicionar. Um projeto como esse, se fosse só esse que existisse no Brasil, nós estaríamos prontos para atuar, para fortalecer, para defender as constelações, porque não é possível que a gente simplesmente continue condenando as pessoas, e eu venho do sistema jurídico, ações judiciais que demoram 10, 15, 20 anos, numa vara de família, as famílias destroçadas, e eles entregam, né, o poder deles na mão do juiz, e o juiz fica ali frustrado, sem conseguir, muitas vezes, resolver aquela demanda, sabendo que aquele caso vai voltar. E hoje mesmo eu estava assistindo uma live sua, você disse uma família que você atendeu, 16 ações do marido contra a mulher, da mulher contra o marido, os filhos, e separa, e divorcia, e pede pensão, e aí você fala, não é possível que a gente vá perder uma coisa como essa, por falácias, por mentiras, por interesses que não são legítimos, e a gente tem que estar muito posicionado nessa hora. A sua fala aqui hoje para nós, ela foi extraordinária para demonstrar o quanto a gente precisa ter fé e acreditar e lutar e sair da zona de conforto mesmo e colocar o pé, né, da porta para fora ali e falar, vamos fazer, vamos junto, a gente está juntos nisso, viu? Então, Lisandra, muito, muito, muito obrigada mesmo, aqui está todo mundo, assim, felicíssimos, comentários aqui na live são fantásticos, e eu queria uma última pergunta, porque eu fico aqui, só acho que se eu puder, eu fico aqui a noite inteira. Mas eu ouvi você falar que você também faz com os policiais, com os que atuam no sistema prisional. E eu venho, né, da área de meio ambiente, a gente tem fiscalização, e eu observo quantos nossos fiscais se assumem, se arvoram daquele lugar do herói, e aí que encontra um inimigo e que precisa destruir esse inimigo, e quanto mais ele... eu queria te ouvir um pouco desse lugar de olhar para esses policiais que estão ali cuidando ou se relacionando com esses presos, porque isso também, eu imagino que faz toda a diferença eles poderem receber também um pouco desse conhecimento. Então, o primeiro grupo que nós fizemos, né, com servidores de todo o sistema penal, então muito problema, às vezes é um problema de estrutura, como a gente vai fazer para abranger um maior número de pessoas. Por quê? Porque o que acontece, né? Eles têm a carga horária deles de trabalho, não existe um programa disciplinar, que eu me refiro, de carreira para treinamento nessa linha sistêmica, que deveria, a meu ver, aí sim, para agentes e para servidores, não deveria ser um convite, deveria fazer parte do quadro de carreira, né? Eles deveriam ter esse conhecimento como quadro de carreira. É outra história, é diferente você convidar, né, preso, você convidar pessoas para serem clientes desse conhecimento, e você querer fazer disso uma gestão pública, administrativa, né, de treinamento dos seus soldados. Como eles vão atuar, seja com presos em regime fechado, semiaberto, aberto, ou seja, na fase, que aqui no Rio Grande do Sul, né, é a estrutura que cuida, então, dos atos infracionais, das adoções, dos juízes que trabalham com o JIG, né, que é a Justiça da Infância e da Juventude. Então, a gente teve por justamente ideia do então secretário, Dr. Mauro Rauchid, que infelizmente não está mais, se fosse por ele nós estaríamos seguindo de vento em popa, estaríamos inclusive ampliando, tenho certeza, o projeto, mas naquela época ele mesmo propôs, ele fez um vídeo então convidando todos os servidores do sistema penal, incluindo sistema penal e socioeducativo, né, para participar de 5 módulos. Então, o programa para agentes penitenciários e para servidores públicos do Poder Executivo, eu estou falando do Poder Executivo, tá? Sistema penal e socioeducativo. Então,
ele fez um vídeo convidando, e a Renate Miller, a nossa doutora Renate Miller, então, ela organizou 5 módulos, né? Claro que são pessoas já com uma melhor instrução, então ela condensou, né, o programa que a gente faz para os presos para o serviço público. E aí, como nós temos o problema do contraturno, porque uns trabalham de dia, uns trabalham à noite, e aquela função da folga e tudo mais, então a gente criou 2 turmas, uma com as oficinas pela manhã e uma outra turma com as oficinas à noite para poder pegar os dois turnos, né? Então, o que aconteceu é que houve essa divulgação interna dos vários departamentos e nós tivemos, naquela ocasião, 250 inscritos, né? Aí não foi algo obrigatório, também foi um convite, né? Mas nós tivemos 250 inscritos. E aí, então, entre esses 250, alguns ficaram no turno da manhã, outros da noite, e ocorreu, então, essas oficinas online, eles receberam um link, né? E podiam, então, num grande Zoom, acompanhar e se manifestar e fazer dinâmicas e tudo mais, como a gente faz, né, nos nossos encontros online, que é perfeitamente cabível e também ótimo em termos de aproveitamento, né. E ali a gente percebeu, assim, o quanto essas pessoas, né, trabalhando a si mesmas e verificando nelas os padrões de repetição, elas conseguiam olhar para essas pessoas que elas atendem com uma forma muito mais empática, né, o tal do eu vejo você realmente passou a funcionar ali. Então, a forma como elas se dirigem, a forma como elas passam a atuar, é uma forma libertadora, elas passam a ir para o trabalho de uma forma feliz, porque elas reconhecem o lugar e a importância da sua função enquanto responsáveis pela reabilitação de outros seres, né? Então passa do lugar, né, eu preciso trabalhar porque é só daí que eu me sustento, para um lugar eu quero ir trabalhar porque eu faço diferença. Então é essa a realidade que a gente vê ali. E depois, né, naquela época ainda, né, desse secretário que eu estou referindo, Dr. Mauro Rauchid, não canso de falar o nome dele, que a gente também fez um encontro de 4 horas. Todos que são da área do direito conhecem que o núcleo, né, o novo núcleo que foi instaurado aqui no Rio Grande do Sul, que se chama NUGESP, que é o atendimento, né, imediato para presos em flagrante, então passam por essa triagem toda, e nós atendemos ali, fizemos uma turma, então, de mais 200 policiais penais, aí sim, né, foi para eles, então, essa noção geral, em 4 horas a gente não faz muita coisa, mas já se deu uma noção também para esses policiais. Então, a nossa ideia, sim, é sempre manter concomitantemente, né, a oportunidade também para os agentes e servidores públicos do sistema penal e socioeducativo. Gente, que trabalho fantástico. Eu queria já encaminhar aqui para o nosso encerramento. Lisandra, por incrível que pareça, eu conheço o Mauro Rauchid, ele é meu colega, ele foi procurador federal, ou ainda, não sei. Exatamente. E há algum tempo que eu né, não o vejo, mas eu acompanho ele nas redes sociais, enfim. O mundo é pequeno, a gente vai encontrando as pessoas e foi assim, ó, fenomenal o que você trouxe aqui para nós hoje. Acho que fortaleceu, nos deu um quentinho no coração, aquela esperança, aquele lugar que fala para nós lá dentro, está no caminho certo, dá trabalho, envolve, né, uma disciplina, envolve a gente estar à disposição, envolve, mas vale muito a pena, né, por uma alma dessas que a gente consiga, de fato, tirar desse lugar, né, às vezes tão doloroso, tão sombrio que vivem essas pessoas e poderem dar um passo em direção à vida, à esperança, à alegria, ao amor. Eu acho que é isso, né, que é por isso que todos nós estamos aqui. Então, olha, foi fenomenal. Eu quero te agradecer, assim, imensamente. Te convidar para estar conosco mais vezes. Eu acho que você tem muito para trazer aqui para o nosso público. É importante a gente deixar isso registrado. Essa live vai ficar gravada. E o quanto, né, de fato, a gente sabe que ter uma pessoa como você, como juíza, como ser humana, como cidadã, engrandece a todos nós como seres humanos e como pessoas, como brasileiros. Eu fico, assim, realmente muito agradecida pela sua presença aqui e vou te deixar aí agora com as últimas palavras, deixar um beijo grande aqui para Ingra Liberato, que está só aqui mandando beijos e quer conhecer seu projeto, ela está sempre em Porto Alegre. A Bel, a nossa querida diretora executiva, que está lá também agradecendo, Dagmar, tantas pessoas aqui que estão comentando, a Arlene, e, gente, um beijo grande para vocês que estiveram aqui conosco. Depois divulguem essa live, eu acho que é tão importante todo mundo ter a possibilidade de
de acompanhar, de assistir. O Ricardo, um beijo grande para você, ele está te dando aí muito obrigado pela inspiração, Elisandra. Realmente é com toda a gratidão do Centro de Excelência que a gente te honra como ser humano, como pessoa, como mulher. Eu me sinto mais feliz hoje por ter a oportunidade de trazer todo o seu conhecimento, toda a sua história, todas as suas falas aqui para o nosso público de hoje. Lisandra, suas últimas palavras, por favor. Só fazer uma referência, eu vi que o Alexandre estava aqui também. O Alexandre vai ser o nosso facilitador agora na APAC Pelotas. A presidente veio me procurar aqui em Porto Alegre, depois que esteve na PAC aqui, foi ao fórum conversar comigo, que é o projeto lá, e o Alexandre vai ser o nosso facilitador. Ele vai ser supervisionado justamente pelo Dr. Bauer Ursina Rodrigues, que é psicólogo, já falei, iniciou com a gente no projeto, constelador há muitos anos, e lá nós vamos fazer, agora já vou contar, Alexandre, aqui, porque não há problema contar aqui, mas lá em Pelotas eu não vou aparecer em momento nenhum, porque também há críticas de que pelo fato de eu ser juíza, né, eu posso influenciar na pesquisa, eu posso influenciar nos resultados, não sei como, porque, então agora a esposa dos presos também estão querendo me agradar, não sei porquê, né, porque elas me procuram que querem o curso, então se eu influencio para responder, eu acho que, olha, a gente precisa ouvir até isso, sabe, eu preciso acabar com isso, com essa fala, sabe, André, não é eu quero agradecer muito as suas palavras, aquece o meu coração, e eu nem sei se eu sou digna de tudo isso, eu sou responsável, eu acho que eu preciso ser responsável com o conhecimento que eu tenho e passar isso adiante, então eu sou muito, muito grata, fico emocionada, eu sou chorona, mas não vou chorar aqui hoje, mas só para te dizer assim, que eu preciso acabar com essa fala, que é dolorosa, porque apesar de eu ter 2 artigos publicados com dados N, em revista Claris B2, mais 2 manuscritos publicados, uma entrevista com o psicólogo Bauer e mais um relato de experiência, e mais 2 artigos, ainda assim, eu recebo críticas como assim, ela é juíza, então ela influencia no resultado. Pois bem, então, nós estamos aprimorando a pesquisa, vamos unir a ele um questionário validado internacionalmente de qualidade de vida, para dar mais robusteza, e em alguns grupos próximos eu não vou aparecer, né, então, de forma alguma, vai se tratar de um projeto que vai ser encaminhado pelo Dr. Bauer, que já concordou também em assumir esse lugar, justamente para a gente evitar e poder, então, a prova a gente já tem prova social, eu tenho prova de pesquisa, mas não é tanto pela prova, sabe, mas é pela minha dignidade, sabe, porque a gente precisa se posicionar pela nossa dignidade, não é porque eu quero provar para alguém, eu preciso resgatar a minha dignidade. Eu não posso deixar que pessoas aí saiam falando que o projeto que eu idealizo, que eu faço em horário extraordinário, que eu fico muitas vezes até 3, 4 horas da manhã elaborando, vendo pesquisa, mudando. Toda a parte administrativa é comigo. Eu não tenho uma secretária, eu não tenho uma equipe de apoio. Tem os consteladores que são voluntários e vão me aplicar e recebem a minha supervisão. Mas a parte toda administrativa que está por trás fica comigo. Todo o controle todo o controle de dias, todas as autorizações, todas as conduções, toda a aplicação da pesquisa, tudo é comigo, né? Então eu passo sim até 3, 4 da manhã muitas vezes fazendo isso, mas com alegria no coração. Só que eu não posso deixar alguém falar do que não conhece. E realmente eu não posso deixar que alguém pise na minha dignidade. E essa pesquisa vem em boa hora. Eu nunca quis ser professora nem pesquisadora. Essa pesquisa existe a convite da minha colega Jaqueline Cheruli, né, lá do Mato Grosso, que me fez o convite para integrar a equipe e participar de um edital público, aliás, de uma concorrência pública como pesquisadora externa. E eu digo, o campo nos chama, né? Acho que o campo é tão sábio que ele sabe chamar as pessoas que não desistem, né? E para uma taurina como eu, não existe impossível, não existe desistir. Às vezes eu paro um pouco, canso, mas eu não desisto. E eu acho que, acima de tudo, sabe, a gente se posiciona, porque se a gente não se posiciona, a gente não está fazendo família Stelling. E esse posicionamento vale para tudo na vida. Não é só posicionamento na minha família. Eu preciso me posicionar enquanto a minha dignidade, né? Se eu sei onde eu estou pisando, se eu tenho subsídios teóricos e práticos, eu não vou deixar, eu não vou permitir ser acusada. Assim como também eu não vou permitir, né, que existam falsas recortes e falsas afirmativas do que realmente não é. Então eu acho que isso é uma questão de dignidade do que é. Do que é de verdade. Então eu gosto de falar constelação familiar, a verdade, porque a verdade a gente traz. E eu acho que essa é a nossa responsabilidade, sabe? Porque como eu vou dar responsabilidade para alguém que não conhece? Quem não conhece, fala, é fácil, né? Falar do que não conhece. Agora, falar do lugar que você conhece, aí exige. Aí existe esforço, existe horas sem dormir, existe disciplina.
e existe amor pelo que se faz. Então, a minha palavra final aqui é, família Sterling ela vale para tudo, ela vale para o nosso contexto, ela vale para contexto social, institucional, e ela vale também para a nossa vida, para a nossa dignidade. E eu fico com meu coração, assim, explodindo de amor, de alegria, de felicidade, porque o olhar de todos vocês que estiveram aqui conosco hoje, e essa oportunidade de eu estar aqui, agradeço muito a doutora Dagmar, a Ingrid, é uma fofa e apoia muito também tudo isso, e a você, André, não tenho palavras, assim, você para mim é um modelo, é realmente um modelo a seguir, né, e eu me emociono em ver pessoas assim tão fortes, e você é o futuro também, né, de tudo que a gente quer aí para o nosso país. Muito obrigada, gratidão. Um beijo grande, gratidão. Eu vou deixar você olhar as mensagens, porque tem mensagens lindas aqui para você. Enquanto isso, gente, eu acho que ficou tão claro que uma pessoa cheia de propósito é cheia de vida. Quando a gente encontra esse lugar que a gente sabe dentro da gente, aqui é o lugar onde eu vim entregar, onde eu vim ser um ser que cria aqui nesse campo, nesse planeta, o reino de Deus, né? Tão falado, o reino de Deus está nas nossas mãos para que a gente execute ele aqui nesse dia, aqui e agora. Então, quando a gente se inspira, vendo uma mulher como Lisandra, trazendo para nós com o olhar, com a fala, com a força, com a energia, esse lugar de propósito é fantástico, é um presente que a gente está recebendo aqui no dia de hoje, sabendo que quem ainda não conseguiu achar esse lugar de força dentro de si é porque ainda não encontrou seu propósito, mas não desista, vamos em frente, vamos com força, porque eu acho que é isso que nos faz ser seres humanos e seres que estão aqui e podem criar, sim, um lugar mais harmônico, um lugar mais feliz, mais pacífico e cheio de justiça. É assim que eu vejo o mundo, é assim que eu trabalho todos os dias. Um beijo grande, Lisandra, um beijo grande para todos vocês que estiveram aqui conosco até agora e até a nossa próxima live. Muito obrigada.